Hoje, às 05h20 da manhã, uma tragédia abalou o coração de milhões de brasileiros. O que parecia ser mais um dia comum se transformou no pesadelo que Padre Pio havia alertado décadas atrás. Famílias inteiras foram destruídas em questão de segundos. Mães perderam seus filhos. Filhos perderam seus pais. E tudo isso poderia ter sido evitado se as pessoas tivessem dado ouvidos aos avisos que chegaram através das revelações do santo de Pietrelcina. Você que está me escutando agora provavelmente já sentiu aquele aperto no peito quando vê as notícias na televisão. Aquela sensação de que algo terrível está para acontecer com você também. Não é paranoia, não é imaginação da sua cabeça. É o Espírito Santo tentando te alertar sobre os tempos sombrios que estamos vivendo. Padre Pio sabia que este momento chegaria. Ele viu em suas visões místicas o que aconteceria com o mundo quando as pessoas se afastassem completamente de Deus. A senhora Maria, de 62 anos, moradora de São Paulo, perdeu toda a sua família ontem. Ela me procurou aos prantos, dizendo que havia recebido um sonho com Padre Pio 3 dias antes da tragédia. No sonho, o santo mostrava a ela um livro com orações específicas para momentos de desespero total. Maria acordou perturbada, mas pensou que era apenas um pesadelo comum. Não deu importância ao aviso celestial. Hoje ela vive com o peso da culpa, sabendo que poderia ter protegido os seus se tivesse confiado na mensagem divina. O que aconteceu ontem não foi acidente, não foi coincidência. Foi o cumprimento exato das profecias que Padre Pio deixou para a nossa geração. Ele sabia que chegaria o tempo em que as famílias seriam atacadas pelo mal de forma brutal e repentina. Sabia que mães chorariam sangue pelos seus filhos. Sabia que pais perderiam o chão sob os pés ao verem suas vidas destruídas sem aviso prévio. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Muitas pessoas me perguntam como é possível que Deus permita tanto sofrimento. Como é possível que famílias inteiras sejam dizimadas da noite para o dia? A resposta está nas próprias palavras de Padre Pio. Vivemos no tempo da grande purificação. Aqueles que não se prepararem espiritualmente serão pegos desprevenidos pela tempestade. O santo não estava falando de chuva ou vento. Estava falando do que vivemos hoje. A destruição súbita de lares, a perda repentina de entes queridos, o desespero total que toma conta das pessoas quando menos esperam. Você já parou para pensar quantas vezes ignorou aquela vozinha interior que te pedia para rezar mais? Quantas vezes deixou de lado a oração do terço porque estava sem tempo? Quantas vezes achou que Deus estava distante demais para se preocupar com seus problemas cotidianos? Padre Pio dizia que essas pequenas negligências espirituais se acumulam até formar uma brecha por onde o mal entra para destruir nossas vidas. A verdade que ninguém quer falar é que estamos vivendo os dias que a Igreja sempre soube que chegariam. Os últimos tempos não são uma ameaça distante, são uma realidade presente que bate à nossa porta todos os dias. Quando você vê nos noticiários essas tragédias que acontecem do nada, quando vê famílias sendo destruídas sem explicação aparente, quando vê pessoas boas sofrendo além do que conseguem suportar, saiba que tudo isso faz parte do plano maior que Padre Pio já havia revelado. O mais doloroso de tudo é saber que a proteção está disponível. As orações de Padre Pio não são palavras vazias, são escudos espirituais que podem criar uma barreira divina ao redor da sua família.
mas precisam ser rezadas com fé verdadeira, com a certeza absoluta de que Deus escuta e age em favor daqueles que o buscam de coração sincero. Não é superstição, não é fanatismo. É realidade espiritual comprovada por milhares de testemunhos ao redor do mundo. A diferença entre quem é protegido e quem é pego desprevenido pela tragédia não está na sorte, está na preparação espiritual. Padre Pio sempre dizia que Deus avisa antes de permitir que algo aconteça. Os avisos chegam através de sonhos, de intuições, de palavras que chegam até nós, através de pessoas que Deus usa como instrumentos. Mas a maioria das pessoas ignora esses sinais celestiais porque vive completamente desconectada do mundo espiritual. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Você que me escuta agora deve estar se perguntando se ainda há tempo para sua família. Se ainda é possível criar essa proteção espiritual ao redor dos seus entes queridos. Padre Pio respondia a essa pergunta dizendo: enquanto houver um fio de vida, há esperança de salvação. Mas essa esperança precisa ser acompanhada de ação concreta. Não adianta esperar que Deus faça milagres se você não fizer a sua parte espiritual. As orações que Padre Pio deixou para os tempos de tribulação não são orações comuns. São súplicas específicas que ele recebeu diretamente do céu durante seus êxtases místicos. São palavras que carregam poder sobrenatural porque foram ditadas pelo próprio Espírito Santo ao coração do santo. Quando você reza essas orações, não está apenas repetindo palavras, está ativando forças celestiais que podem mudar completamente o destino da sua família. Lembro de Dona Conceição, uma senhora de 58 anos que me procurou em desespero total. Seu marido havia sido diagnosticado com uma doença terminal. Os médicos disseram que ele não passaria de 3 meses. Ela estava arrasada, sem esperança, preparando-se para o pior. Foi quando chegou até suas mãos uma das orações secretas de Padre Pio. Conceição me contou que rezou durante 40 dias consecutivos, sempre às 3 da madrugada, como o santo havia orientado em suas revelações. No 41º dia, aconteceu o impossível. Seu marido acordou completamente curado. Os médicos não conseguiram explicar o que havia acontecido. Todos os exames mostravam que não havia mais nenhum vestígio da doença. O oncologista responsável pelo caso disse que em 30 anos de medicina nunca havia visto nada parecido. Conceição sabia que não era coincidência. Era o poder de Deus operando através das orações de Padre Pio. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Conceição quase não conseguiu encontrar essas orações. Elas estavam guardadas em arquivos antigos da igreja, longe do conhecimento do povo comum. Foram décadas de pesquisa até que alguns estudiosos conseguiram reunir essas revelações em um material acessível. E mesmo assim, são pouquíssimas pessoas que têm acesso a esse conteúdo espiritual. O que mais me impressiona é a precisão das profecias de Padre Pio sobre nossa época. Ele disse que chegaria o tempo em que as famílias seriam atacadas pelo mal através de doenças repentinas, acidentes inexplicáveis, perdas financeiras devastadoras e separações dolorosas. Disse que o demônio concentraria seus ataques nos lares porque sabia que destruindo a família, destruiria a sociedade inteira. Olhe ao seu redor. Quantas famílias você conhece que foram destruídas nos últimos anos? Quantos casamentos terminaram sem motivo aparente? Quantos filhos se perderam nas drogas da noite para o dia? Quantas mães tiveram que enterrar seus filhos jovens? Quantos pais perderam tudo que construíram durante uma vida inteira? Isso não é coincidência. É a realização das profecias que Padre Pio recebeu do céu.
O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. A diferença entre as famílias que conseguem resistir a esses ataques e as que são completamente destruídas está na proteção espiritual que constroem ao redor de seus lares. Padre Pio ensinou que existe uma forma específica de orar que cria um escudo invisível ao redor da família. Uma barreira que o mal não consegue atravessar. Mas essa proteção precisa ser renovada diariamente através de orações específicas e em horários determinados. Você já reparou que as tragédias sempre pegam as pessoas desprevenidas? Nunca acontecem quando estamos esperando. Sempre chegam nos momentos em que baixamos a guarda espiritual. Quando paramos de orar, quando nos afastamos de Deus, quando achamos que podemos viver nossa vida sem depender da proteção divina. É exatamente nesses momentos que o inimigo ataca com toda a sua fúria. Padre Pio costumava dizer que o demônio é como um ladrão que estuda a casa antes de roubar. Ele observa as famílias, identifica onde está a fraqueza espiritual, espera o momento certo para atacar. E o momento certo sempre é quando as pessoas param de orar, quando se afastam dos sacramentos, quando acham que podem viver sem Deus. Nessas horas, a família fica completamente vulnerável aos ataques do mal. A tragédia de ontem poderia ter atingido qualquer família, inclusive a sua. O que determina quem é poupado e quem é atingido não é o acaso. É a proteção espiritual que cada família constrói através da oração constante e da fé verdadeira. As orações de Padre Pio são como armas espirituais que podem fazer a diferença entre a vida e a morte, entre a paz e o desespero, entre a proteção divina e o abandono espiritual. Muitas pessoas me perguntam por que Deus permite que pessoas boas sofram, por que permite que famílias inteiras sejam destruídas. A resposta não é simples, mas Padre Pio explicou que vivemos em um tempo de purificação. Deus está separando o joio do trigo. Está testando a fé de cada um. Aqueles que permanecerem firmes na oração e na confiança divina serão poupados. Aqueles que se afastarem serão entregues às consequências das suas escolhas. Isso não significa que Deus seja cruel. Significa que ele respeita o livre-arbítrio de cada pessoa. Se alguém escolhe viver sem oração, sem buscar a proteção divina, Deus não vai forçar essa pessoa a aceitar sua ajuda. Mas para aqueles que buscam, que pedem, que confiam, Deus tem reservado uma proteção especial através das orações que revelou a Padre Pio. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. O que mais me impressiona nos relatos que recebo é a mudança radical que acontece na vida das pessoas quando elas começam a rezar as orações secretas de Padre Pio. Não são apenas histórias de cura física. São testemunhos de famílias que foram salvas da separação, de filhos que voltaram para casa, de maridos que pararam de beber, de esposas que recuperaram o amor pelo lar, de situações financeiras que se resolveram de forma milagrosa. Dona Aparecida, de 64 anos, viúva, me procurou porque seus 3 filhos haviam se afastado completamente dela. Não visitavam mais, não ligavam, pareciam ter vergonha da própria mãe. Ela estava sozinha, abandonada, sentindo que havia falhado como mãe. Começou a rezar as orações de Padre Pio, pedindo pela reconciliação da família. Em 3 meses, todos os filhos voltaram. Pediram perdão, assumiram os erros. Hoje, cuidam da mãe com carinho e dedicação. O poder dessas orações não está nas palavras em si. Está na fé de quem reza e na intercessão poderosa de Padre Pio junto ao trono de Deus.
O santo continua vivo no céu, continua intercedendo por aqueles que o procuram com coração sincero. Suas orações são pontes entre a terra e o céu, caminhos que levam nossas súplicas diretamente ao coração de Jesus Cristo. Mas existe um detalhe importante que poucos conhecem. Essas orações precisam ser rezadas com fé absoluta, sem dúvidas, sem questionamentos. Padre Pio sempre dizia que a dúvida é o maior inimigo da oração. Quando você reza duvidando do poder de Deus, está fechando as portas do céu para a sua família. A fé precisa ser como a de uma criança, simples, total, incondicional. Quantas vezes você já rezou pedindo algo e ao mesmo tempo pensando que Deus não ia atender? Quantas vezes orou por um milagre, mas no fundo do coração não acreditava que ia acontecer? Essa falta de confiança anula completamente o poder da oração. É como plantar uma semente e ao mesmo tempo duvidar que ela vai crescer. A planta nunca vai nascer porque a dúvida mata a semente antes mesmo dela germinar. As orações de Padre Pio foram reveladas exatamente para quebrar esse ciclo de incredulidade que domina tantos cristãos hoje em dia. São orações que despertam a fé adormecida, que acendem novamente a chama da esperança no coração de quem já perdeu tudo. Quando você reza essas palavras sagradas, algo se move no mundo espiritual. Anjos são enviados para proteger sua família. Demônios são obrigados a recuar. O próprio Deus inclina seus ouvidos para escutar sua súplica. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. A grande maioria das pessoas só procura Deus quando está desesperada, quando a tragédia já aconteceu, quando a família já foi destruída, quando a doença já se instalou, quando a separação já se consumou. Padre Pio alertou que esse é o grande erro da humanidade: esperar a tempestade chegar para procurar abrigo. A proteção espiritual precisa ser construída antes da necessidade, não depois do desastre. Imagine se você só comprasse seguro de carro depois de bater o veículo. Não faz sentido, não é mesmo? Com a vida espiritual é a mesma coisa. A oração preventiva é muito mais poderosa que a oração de emergência. Quando você constrói uma rotina de oração baseada nas revelações de Padre Pio, está criando uma blindagem espiritual ao redor da sua família que funciona 24 horas por dia. Isso não significa que nunca haverá dificuldades. Significa que quando as dificuldades chegarem, sua família terá recursos espirituais para enfrentá-las. Terá a proteção divina, a paz sobrenatural, a certeza de que Deus está no controle de tudo. As mesmas situações que destroem famílias desprotegidas apenas fortalecem aquelas que estão cobertas pelas orações de Padre Pio. Lembro de seu João, aposentado de 67 anos, que perdeu todas as economias em um golpe financeiro. Era dinheiro que havia juntado durante 40 anos de trabalho. Sua esposa entrou em depressão profunda, os filhos ficaram revoltados, a família estava se despedaçando por causa do desespero financeiro. Foi quando João encontrou as orações de Padre Pio para situações de extrema necessidade material. Ele me contou que rezou durante 90 dias consecutivos, sempre pedindo não só pela solução financeira, mas principalmente pela paz da família. No 91º dia, recebeu uma ligação inesperada. Era de um parente distante que havia morrido e deixado João como o único herdeiro de uma propriedade que valia exatamente o dobro do que ele havia perdido. Mas o mais importante, a família se uniu novamente. A esposa saiu da depressão. Os filhos voltaram a visitar os pais. Essas não são coincidências.
São manifestações do poder de Deus operando através das orações que Padre Pio deixou como herança espiritual para a nossa geração. O santo sabia que chegaria o tempo em que as famílias precisariam de proteção sobrenatural para sobreviver aos ataques do mal. Por isso, deixou essas armas espirituais ao alcance de todos que tivessem fé suficiente para usá-las. O problema é que a maioria das pessoas não acredita no poder da oração. Acha que é perda de tempo. Prefere confiar apenas em suas próprias forças, em sua inteligência, em seus recursos materiais. Quando tudo isso falha, quando se veem completamente desamparadas, aí sim procuram Deus. Mas às vezes já é tarde demais. A tragédia já aconteceu. A família já foi destruída. O tempo da prevenção já passou. Padre Pio sempre dizia que Deus não tem prazer em ver seus filhos sofrendo. Pelo contrário, Ele quer proteger, abençoar, cuidar de cada família como um pai amoroso cuida dos seus filhos pequenos. Mas essa proteção precisa ser pedida, precisa ser buscada através da oração constante e da fé genuína. Deus não vai forçar ninguém a aceitar sua ajuda, mas para aqueles que pedem com sinceridade, Ele tem milagres preparados. A questão mais perturbadora de todas é que você pode estar sendo observado neste exato momento, não por câmeras ou pessoas físicas, mas por forças espirituais que estudam cada movimento da sua família. Padre Pio revelou em seus escritos secretos que existe uma guerra invisível acontecendo ao redor de cada lar brasileiro. Uma batalha entre anjos e demônios pelo controle do destino das famílias. E a maioria das pessoas não faz ideia de que está no centro dessa guerra. Você já sentiu aquela sensação estranha de que algo ruim estava para acontecer? Aquele aperto no peito sem motivo aparente? Aquela insônia que chega do nada? Aquela irritação que toma conta da casa sem explicação? Padre Pio explicou que esses são sinais de que forças malignas estão rondando sua família, procurando uma brecha para entrar e causar destruição. São avisos do mundo espiritual que a maioria das pessoas ignora completamente. O que aconteceu ontem às 08h20 não foi um acidente isolado. Foi apenas a ponta do iceberg de algo muito maior que está acontecendo no Brasil inteiro. Nos últimos 6 meses, o número de tragédias familiares inexplicáveis triplicou. Famílias inteiras sendo dizimadas, casamentos de décadas terminando da noite para o dia. Filhos desaparecendo sem deixar rastros. Pais perdendo tudo que construíram em uma vida inteira. E tudo isso seguindo o mesmo padrão que Padre Pio havia profetizado décadas atrás. A senhora Benedita, de 61 anos, moradora do Rio de Janeiro, me procurou em prantos na semana passada. Ela havia perdido 2 filhos em acidentes diferentes no mesmo mês. O primeiro morreu em um acidente de trânsito que os médicos disseram ser impossível de sobreviver. O segundo caiu do 3º andar do prédio onde trabalhava, numa circunstância que ninguém conseguiu explicar direito. Benedita me disse uma coisa que me arrepiou. Padre, eu sonhei com os 2 acidentes uma semana antes de acontecerem, mas pensei que era só pesadelo. Esse é o padrão que se repete em todas essas tragédias. Sempre há avisos prévios, sempre há sinais que Deus envia tentando alertar as famílias. Mas as pessoas estão tão desconectadas do mundo espiritual que não conseguem interpretar esses sinais celestiais. Acham que são apenas pesadelos, coincidências, paranoia da própria cabeça, quando na verdade são alertas urgentes de que algo terrível está sendo planejado contra suas famílias no mundo invisível. Padre Pio tinha a capacidade sobrenatural de enxergar essas ameaças espirituais antes delas se manifestarem no mundo físico. Em suas cartas secretas, ele descreveu com detalhes assustadores como seria a vida das famílias brasileiras nesta época. Disse que o demônio concentraria seus ataques mais violentos nos lares onde ainda restava algum vestígio de fé.
que as famílias cristãs seriam as mais perseguidas porque representavam uma ameaça aos planos diabólicos de destruição total da sociedade. O mais aterrorizante é que esses ataques não seguem uma lógica humana. Não importa se você é uma pessoa boa, se ajuda os outros, se nunca fez mal a ninguém. O que importa é se sua família tem proteção espiritual ou não. Se tem, consegue resistir aos ataques. Se não tem, é completamente destruída sem conseguir entender o que aconteceu. É como estar em uma guerra sem saber que a guerra existe. Você sabia que existem horários específicos em que esses ataques são mais intensos? Padre Pio revelou que entre meia-noite e 3 da manhã é quando as forças do mal têm mais poder para agir. É nesse período que acontecem a maioria dos acidentes inexplicáveis, das mortes súbitas, das tragédias familiares que pegam todos desprevenidos. Por isso, o santo recomendava orações específicas para serem rezadas exatamente nesses horários, criando uma barreira de proteção quando a família está mais vulnerável. Dona Carmen, de 59 anos, viúva, quase perdeu seu único filho neto numa dessas madrugadas amaldiçoadas. Ela me contou que acordou às 2:30 da manhã com uma angústia terrível no peito. Teve a intuição de ligar para o filho, que morava longe. Ele não atendeu. A angústia aumentou. Ela saiu de casa às 3 da manhã e foi até a casa do filho. Encontrou a casa pegando fogo e o filho desmaiado na sala. Se tivesse chegado 5 minutos depois, ele teria morrido carbonizado. Carmen não sabia na época, mas estava sendo usada por Deus como instrumento de salvação. O Espírito Santo a despertou no horário exato para salvar a vida do seu filho. Mas isso só aconteceu porque ela tinha o hábito de rezar as orações de Padre Pio todos os dias antes de dormir. Era essa proteção espiritual que permitiu que Deus usasse ela para evitar a tragédia que já estava sendo executada pelas forças do mal. A diferença entre a família de Carmen e as famílias que perderam tudo ontem às 08:20 não estava na sorte, estava na preparação espiritual. Carmen havia construído uma linha direta de comunicação com o céu através das orações de Padre Pio. Quando o perigo se aproximou, Deus conseguiu avisá-la a tempo. As outras famílias estavam espiritualmente surdas. Não conseguiram ouvir os avisos celestiais que chegaram até elas. Isso me leva a uma revelação perturbadora que encontrei nos escritos secretos de Padre Pio. O santo disse que Deus nunca permite que uma tragédia aconteça sem antes enviar pelo menos 3 avisos para a família. 3 oportunidades para que as pessoas despertem e busquem proteção espiritual. Esses avisos podem chegar através de sonhos, de intuições, de palavras de outras pessoas, de situações que nos fazem pensar na morte ou no perigo. Pense nos últimos dias da sua vida. Quantos avisos você pode ter recebido sem perceber? Quantas vezes teve pressentimentos estranhos? Quantas vezes acordou no meio da madrugada sem motivo? Quantas vezes sentiu um aperto no peito olhando para seus familiares? Quantas vezes uma palavra aleatória de alguém te fez pensar em morte ou acidente? Esses podem ter sido os avisos de Deus tentando despertar você para a necessidade de proteger sua família espiritualmente. O problema é que vivemos em uma sociedade que ridiculariza tudo que é espiritual, que ensina as pessoas a ignorarem suas intuições, a desprezarem os sonhos, a não darem importância para os pressentimentos. O resultado é que milhões de famílias caminham cegas em direção às tragédias que poderiam ser evitadas se elas soubessem interpretar os sinais que Deus envia constantemente. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio costumava dizer que o maior poder do demônio não está em causar o mal diretamente, mas em fazer as pessoas acreditarem que o mal não existe.
Quando você não acredita na existência de forças espirituais malignas, fica completamente desprotegido contra elas. É como andar nu em um campo de batalha, achando que está apenas passeando no parque. A tragédia de ontem começou muito antes das 08h20. Começou meses atrás, quando aquelas famílias pararam de orar. Começou quando elas se afastaram de Deus, achando que podiam viver suas vidas sem depender da proteção divina. Começou quando elas escolheram confiar apenas em sua própria força, em sua própria inteligência, em seus próprios recursos materiais. O que aconteceu às 08h20 foi apenas a manifestação física de uma destruição espiritual que já vinha acontecendo há muito tempo. Isso me lembra do caso terrível que aconteceu com a família Santos de São Paulo. Eram pessoas trabalhadoras, honestas, que nunca fizeram mal a ninguém. O pai era motorista de ônibus há 20 anos. A mãe trabalhava como doméstica. Tinham 3 filhos pequenos, uma família comum igual a milhares de outras espalhadas pelo Brasil. Mas havia um detalhe que selou o destino trágico dessa família. Eles haviam parado completamente de rezar. A esposa me contou depois que eles costumavam rezar o terço todos os dias após o jantar. Mas com o tempo, começaram a achar que era perda de tempo. Tinham muitas contas para pagar, problemas para resolver, preocupações que consumiam toda a sua energia mental. A oração foi sendo deixada para depois, até ser completamente abandonada. Foi exatamente nesse momento que a família ficou espiritualmente desprotegida e se tornou alvo fácil dos ataques do mal. O primeiro sinal de que algo estava errado foi quando o filho mais velho, de apenas 8 anos, começou a ter pesadelos terríveis. Toda noite acordava gritando, dizendo que via homens sombrios, querendo levar a família embora. Os pais acharam que era apenas fase de criança e não deram importância. O segundo aviso veio através de acidentes pequenos que começaram a acontecer com frequência anormal na casa. Panelas queimando, vazamentos de gás, curtos-circuitos sem explicação. O terceiro e último aviso chegou através de uma vizinha idosa que bateu na porta deles e disse: "Dona Maria, eu sonhei que sua família estava em grande perigo. A senhora precisa voltar a rezar urgentemente." Maria ficou irritada. Achou que a vizinha estava sendo intrometida e mandou ela se meter com a própria vida. 3 dias depois, um incêndio misterioso destruiu completamente a casa da família Santos. Só escaparam com vida porque não estavam em casa no momento. Perderam tudo que haviam construído em 20 anos de casamento. Quando Maria me procurou depois da tragédia, ela estava arrasada, não só pela perda material, mas principalmente pela consciência de que havia ignorado todos os avisos que Deus enviou. Ela sabia que se tivesse voltado a rezar quando recebeu o primeiro sinal, nada disso teria acontecido. A culpa estava corroendo sua alma por dentro. Essa é a realidade mais dolorosa que posso compartilhar com você hoje. A maioria das tragédias que acontecem todos os dias no Brasil poderiam ser evitadas se as famílias soubessem reconhecer os avisos de Deus e soubessem como se proteger espiritualmente. Mas a ignorância espiritual está matando milhares de pessoas todos os meses. Famílias inteiras sendo destruídas por falta de conhecimento sobre as armas espirituais que Deus deixou ao nosso alcance. Padre Pio passou anos de sua vida terrena recebendo revelações divinas sobre como proteger as famílias dos ataques do mal. Suas orações não são palavras bonitas para nos fazer sentir bem. São fórmulas espirituais precisas que criam escudos invisíveis ao redor dos lares. São chaves que abrem as portas do céu e permitem que os anjos desçam para proteger aqueles que pedem ajuda com fé sincera. O santo explicou que existem 7 tipos diferentes de ataques espirituais que podem destruir uma família. O primeiro é o ataque à saúde, que se manifesta através de doenças repentinas e inexplicáveis, que aparecem do nada e não respondem aos tratamentos médicos convencionais.
O segundo é o ataque às finanças, que destrói em semanas o patrimônio que a família levou décadas para construir. O terceiro é o ataque aos relacionamentos, causando separações e brigas entre pessoas que se amavam profundamente. O quarto tipo de ataque é direcionado aos filhos, fazendo com que se percam nas drogas, na criminalidade ou em comportamentos autodestrutivos que quebram o coração dos pais. O quinto ataque é mental, causando depressão, ansiedade e pensamentos suicidas que tiram a paz e a alegria do lar. O sexto é o ataque através de acidentes e tragédias que pegam a família completamente desprevenida. E o sétimo e mais terrível de todos é o ataque à fé, que faz as pessoas se afastarem completamente de Deus e ficarem sem nenhuma proteção espiritual. O que mais me impressiona é que Padre Pio não só identificou esses ataques, mas também revelou as orações específicas para neutralizar cada um deles. São armas espirituais precisas para cada tipo de guerra que o demônio pode declarar contra sua família. Mas essas orações só funcionam quando são rezadas exatamente como o santo orientou, nos horários corretos e com a fé absoluta de que Deus vai honrar cada palavra pronunciada. Eu poderia ficar aqui horas contando casos de famílias que foram completamente transformadas quando descobriram essas orações. Mas o que mais me marca são os casos das famílias que tiveram acesso a esse conhecimento e não deram valor, que acharam que era coisa de fanático ou superstição de gente ignorante. Essas famílias continuaram vulneráveis e foram atingidas pelos mesmos ataques que poderiam ter sido evitados. Lembro de seu Antônio, de 63 anos, aposentado, que riu quando a esposa sugeriu que eles começassem a rezar as orações de Padre Pio. Ele disse: "Mulher, isso é coisa de gente atrasada. Nós vivemos no século XXI, não precisamos dessas bobagens." 6 meses depois, Antônio estava internado com um câncer agressivo que apareceu do nada. Em 1 ano, perdeu toda a aposentadoria com tratamentos médicos. Hoje ele me procura desesperado, implorando pelas orações que antes desprezou. A esposa dele me disse uma frase que nunca vou esquecer: "Padre, meu marido só acreditou quando já era tarde demais. Agora ele reza todos os dias, mas parece que as portas do céu se fecharam para nós." Eu expliquei para ela que as portas do céu nunca se fecham completamente, mas que existe uma diferença entre a oração preventiva e a oração de emergência. A primeira constrói proteção antes do ataque. A segunda tenta reparar o estrago depois que a destruição já começou. Isso não significa que não há esperança para quem já está sofrendo. Significa que é muito mais difícil reconstruir uma família destroçada do que proteger uma família que ainda está intacta. Por isso, Padre Pio sempre insistiu na importância da prevenção espiritual. Ele dizia: "É melhor construir diques antes da enchente do que tentar segurar a água com as mãos depois que ela invadiu a casa." O que vou revelar agora pode chocar você profundamente, mas é uma verdade que não posso mais esconder. Nos últimos 3 meses, recebi mais de 200 relatos de famílias brasileiras que foram visitadas por aparições de Padre Pio em sonhos. Todas essas aparições traziam a mesma mensagem urgente: o tempo da grande tribulação chegou. Quem não se proteger espiritualmente será levado pela tempestade. E o mais perturbador é que todas essas famílias que receberam os sonhos e não deram importância foram atingidas por tragédias em menos de 40 dias. A senhora Dolores, de 57 anos, de Minas Gerais, me procurou chorando no mês passado. Ela havia sonhado com Padre Pio 3 vezes na mesma semana. No sonho, o santo mostrava para ela um livro antigo e dizia: "Filha, sua família está sendo observada pelas trevas. Use essas orações antes que seja tarde.
Dolores acordava perturbada, mas achava que eram apenas pesadelos causados pelo estresse. Ignorou completamente os avisos celestiais. Exatamente 37 dias após o último sonho, o marido de Dolores sofreu um infarto fulminante aos 52 anos. Homem saudável, que nunca havia tido problemas cardíacos, morreu instantaneamente no volante do carro. Poderia ter matado outras pessoas, mas por misericórdia divina, bateu apenas em um poste. Dolores ficou viúva da noite para o dia, sem entender como um homem tão forte e saudável havia morrido tão repentinamente. Foi só depois da tragédia que ela se lembrou dos sonhos com Padre Pio. Percebeu que Deus havia tentado avisá-la 3 vezes sobre o que estava para acontecer. Se tivesse rezado as orações que o santo mostrou no sonho, seu marido estaria vivo hoje. A culpa está destruindo essa mulher por dentro. Ela sabe que ignorou os avisos divinos por pura negligência espiritual. Esse padrão se repete em todos os casos que tenho acompanhado. Sempre há avisos prévios, sempre há uma chance de evitar a tragédia. Mas a maioria das pessoas está tão desconectada do mundo espiritual que não consegue identificar quando Deus está tentando salvá-las. Vivem como se fossem apenas corpos físicos habitando um mundo puramente material, sem perceber que existe uma dimensão invisível onde se decide o destino de cada família. Padre Pio tinha acesso total a essa dimensão espiritual. Podia ver os anjos e demônios lutando ao redor de cada pessoa. Sabia exatamente quais famílias estavam protegidas e quais estavam marcadas para destruição. Por isso, suas orações são tão precisas e eficazes. Não foram criadas por ele, mas reveladas diretamente pelo Espírito Santo para ser usadas como armas de guerra espiritual nestes últimos tempos. O mais aterrorizante de tudo é descobrir que existe um cronograma diabólico para a destruição das famílias brasileiras. Não é algo aleatório. É um plano sistemático que segue datas específicas, horários determinados, alvos previamente escolhidos. As forças do mal não atacam por impulso, estudam cada família, identificam os pontos fracos, esperam o momento de maior vulnerabilidade para desferir o golpe mortal. Você já reparou que certas datas do ano concentram mais tragédias familiares? Que alguns meses são mais perigosos que outros? Que determinados horários registram mais acidentes e mortes? Isso não é coincidência. É a evidência de que existe uma inteligência maligna por trás dessas destruições. Uma mente diabólica que coordena os ataques contra as famílias que ainda representam alguma ameaça aos planos de dominação total da sociedade. Padre Pio revelou que os próximos 6 meses serão os mais perigosos para as famílias cristãs do Brasil. Disse que o demônio concentrará seus ataques mais violentos contra os lares onde ainda existe algum vestígio de fé, porque sabe que o tempo está se esgotando. As famílias que não construírem proteção espiritual urgentemente serão dizimadas uma por uma, até que reste apenas um pequeno remanescente fiel. Essa profecia me arrepia, porque vejo ela se cumprindo todos os dias. O número de tragédias inexplicáveis que atingem famílias cristãs aumenta exponencialmente a cada mês. São acidentes que não fazem sentido, doenças que aparecem do nada, separações que destroem casamentos sólidos, filhos que se perdem em vícios devastadores. Tudo isso seguindo um padrão muito específico que só pode ser explicado pela ação coordenada de forças espirituais malignas. A diferença entre sobreviver a essa onda de destruição e ser completamente aniquilado por ela está na preparação espiritual que cada família constrói a partir de hoje. Não dá mais para adiar, não dá mais para fingir que essas coisas só acontecem com os outros. O ataque está generalizado. Nenhuma família está segura apenas por acaso. A única segurança real vem da proteção divina ativada através das orações específicas que Padre Pio deixou para estes tempos sombrios.
Mas aqui está o detalhe que pode salvar ou condenar sua família. Essas orações têm prazo de validade. Não funcionam para sempre. Precisam ser renovadas constantemente através de uma disciplina espiritual rigorosa. É como um remédio que precisa ser tomado todos os dias para fazer efeito. Se você parar de tomar, a doença volta com força dobrada. Se você parar de rezar, a proteção espiritual desaparece e sua família fica novamente vulnerável aos ataques do mal. Isso explica por que tantas famílias que começaram bem na vida espiritual acabaram sendo destruídas depois. Não é que as orações não funcionam, é que essas famílias relaxaram na disciplina espiritual, acharam que podiam diminuir o ritmo das orações depois de algum tempo. Pensaram que já estavam suficientemente protegidas. Foi exatamente nesse momento de descuido que o inimigo atacou e conseguiu derrubar toda a proteção que havia sido construída com tanto esforço. Seu José, de 71 anos, aposentado, me procurou no ano passado desesperado porque havia perdido 2 filhos adultos em acidentes separados no mesmo mês. Ele me contou que durante 10 anos rezou fielmente as orações de Padre Pio todos os dias. Nesse período, a família prosperou. Os filhos se formaram, todos eram saudáveis e unidos. José achou que já havia conquistado a proteção definitiva e começou a relaxar nas orações. Primeiro diminuiu de todos os dias para 3 vezes por semana, depois para apenas aos domingos. Depois parou completamente, achando que não precisava mais. Foi exatamente 6 meses depois que parou de orar que o primeiro filho morreu em um acidente de moto impossível de explicar. O segundo morreu 3 semanas depois, ao cair de uma escada de apenas 2 metros de altura. 2 mortes que não faziam sentido médico, mas que fizeram perfeito sentido espiritual para quem entende como funciona a proteção divina. José chorava como uma criança quando me contou essa história. Ele sabia que havia matado os próprios filhos por negligência espiritual. A culpa estava destruindo o que restava da sua fé. Hoje, ele reza 20 vezes mais do que rezava antes, mas sabe que não pode mais trazer os filhos de volta. Aprendeu da pior maneira possível que a proteção espiritual não é conquista permanente, mas vigilância constante. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. A revelação mais perturbadora que encontrei nos escritos secretos de Padre Pio é sobre o que ele chamou de famílias marcadas. São lares que foram especificamente escolhidos pelas forças do mal para a destruição total. Não porque fizeram algo errado, mas justamente porque representam alguma ameaça aos planos diabólicos de dominação da sociedade. Famílias que ainda educam os filhos nos valores cristãos, que ainda resistem à corrupção moral do mundo moderno, que ainda acreditam no poder da oração. Essas famílias recebem ataques muito mais intensos e coordenados do que as outras. São testadas além dos seus limites humanos. Passam por provações que parecem impossíveis de suportar. Mas Padre Pio revelou que exatamente essas famílias têm acesso às armas espirituais mais poderosas. Orações que podem derrubar principados demoníacos, súplicas que mobilizam legiões de anjos, palavras que fazem o próprio Deus se levantar do seu trono para lutar em favor dos seus filhos. O problema é que a maioria dessas famílias não sabe que está sendo atacada de forma especial. Acha que está apenas passando por um período difícil, que é má sorte ou coincidência. Não percebe que está no centro de uma batalha espiritual que pode definir não só o destino da própria família, mas o futuro espiritual de toda uma região. Por isso sofre sem entender, luta sem direção, resiste sem usar as armas certas. Quando uma dessas famílias marcadas descobre as orações de Padre Pio e começa a usá-las corretamente, acontecem reviravoltas sobrenaturais que deixam todos impressionados.
Situações completamente perdidas se resolvem da noite para o dia. Doenças terminais desaparecem sem explicação médica. Filhos perdidos voltam para casa transformados. Casamentos destruídos se reconstroem mais fortes do que antes. Finanças arruinadas se recuperam de forma milagrosa. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Essas reviravoltas só acontecem quando a família toda se une na mesma fé, no mesmo propósito, nas mesmas orações. Não adianta apenas uma pessoa rezar enquanto as outras continuam indiferentes. A proteção espiritual funciona como um escudo que precisa cobrir toda a família. Se há brechas de incredulidade, de rebeldia, de afastamento de Deus, por essas brechas o mal consegue entrar e causar estragos terríveis. Isso me lembra do caso dramático da família Oliveira, do Paraná. Eram 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos adolescentes. O pai descobriu as orações de Padre Pio quando a família estava passando por uma crise financeira devastadora. Havia perdido o emprego, a casa estava sendo executada pelo banco. Um dos filhos havia se envolvido com drogas. Parecia não haver mais saída. O pai começou a rezar as orações com desespero e fé total. Em 2 semanas, conseguiu um emprego melhor do que o anterior. Em 1 mês, apareceu um comprador para a casa que ofereceu exatamente o valor suficiente para quitar a dívida e ainda sobrar dinheiro para dar entrada em uma casa menor. O filho largou as drogas sem explicação e voltou a estudar. Parecia que a família estava sendo reconstruída por mãos divinas. Mas havia um problema. A esposa achava que tudo era coincidência. Não acreditava no poder das orações. Quando o marido tentava incluí-la nas orações familiares, ela demonstrava irritação e desinteresse. Dizia que não precisava dessas superstições, porque as coisas já estavam melhorando sozinhas. Essa brecha de incredulidade no seio da família criou uma porta de entrada para o mal voltar a atacar. Em 6 meses, a esposa desenvolveu um câncer agressivo que apareceu do nada e evoluiu muito rapidamente. Os médicos disseram que era um caso atípico, impossível de explicar cientificamente. Em 8 meses, ela estava morta, deixando o marido devastado e os filhos traumatizados. A família que estava sendo restaurada foi novamente destruída por causa da incredulidade de uma pessoa que abriu uma brecha no escudo espiritual. Esse caso me ensinou uma lição dolorosa. Não basta uma pessoa da família acreditar e orar. É preciso que todos se unam na mesma fé, no mesmo propósito espiritual. Caso contrário, a proteção fica incompleta e o inimigo encontra uma forma de atacar através do elo mais fraco da corrente familiar. Por isso, Padre Pio sempre insistiu que suas orações deveriam ser rezadas por toda a família junta, criando uma harmonia espiritual que nenhuma força do mal consegue quebrar. A questão mais angustiante que as pessoas me fazem é: Padre, e se minha família não quer orar comigo? E se meus filhos não acreditam? E se meu marido acha que isso é bobagem? Estou condenada a ver minha família ser destruída? A resposta não é simples, mas existe esperança mesmo nessas situações. Padre Pio revelou orações específicas para quebrar a dureza de coração dos familiares incrédulos. São orações poderosas que tocam diretamente no coração das pessoas mais endurecidas e fazem elas sentirem necessidade de se aproximar de Deus. Não é manipulação, é intercessão legítima que permite ao Espírito Santo trabalhar na alma de quem está se afastando da fé. Muitas famílias foram salvas da destruição porque uma pessoa persistiu orando pelos outros até que todos se converteram e se uniram na mesma proteção espiritual. Dona Augusta, de 68 anos, rezou durante 2 anos seguidos pela conversão do marido ateu e dos 3 filhos adultos que zombavam da fé dela. Durante esse tempo, ela sofreu muito. A família a chamava de fanática, de doida, de atrasada. Mas ela não desistiu.
Continuou rezando as orações de Padre Pio, pedindo pela conversão de cada um deles especificamente. No final do segundo ano, aconteceu algo que mudou tudo. O filho mais novo, de 25 anos, sofreu um acidente de moto gravíssimo. Os médicos disseram que ele não ia sobreviver. A família inteira se desesperou. Foi nesse momento de extrema necessidade que todos se uniram pela primeira vez em oração. Augusta liderou a família nas súplicas de Padre Pio, pedindo pela cura milagrosa do rapaz. Em 3 dias, o estado do jovem se estabilizou. Em 1 semana, ele já estava acordado e lúcido. Em 1 mês, teve alta hospitalar sem nenhuma sequela permanente. Os médicos disseram que era impossível explicar cientificamente o que havia acontecido. A família toda soube que havia sido um milagre. A partir desse dia, todos se converteram e começaram a rezar juntos as orações de Padre Pio todos os dias. Hoje, 5 anos depois, a família de Augusta é um exemplo de união e fé para toda a comunidade. Nunca mais passaram por crises graves. Os filhos constituíram famílias sólidas. O marido se tornou um homem de oração fervorosa. Tudo porque uma mulher não desistiu de lutar pela alma dos seus familiares, mesmo quando tudo parecia perdido. Essa história me ensina que nunca devemos perder a esperança, mesmo quando nossa família parece completamente afastada de Deus. As orações de Padre Pio têm poder para amolecer os corações mais endurecidos e abrir os olhos das pessoas mais cegas espiritualmente. Mas exige perseverança, paciência e fé inabalável de quem intercede. O que mais me impressiona nos relatos que recebo é como Deus usa as crises para despertar as famílias que estão dormindo espiritualmente. Muitas vezes é preciso que algo grave aconteça para que as pessoas percebam sua necessidade de proteção divina. É doloroso ver famílias passando por sofrimentos que poderiam ser evitados, mas às vezes esse é o único caminho que Deus encontra para salvá-las da destruição total. A família que perde tudo no mundo material, mas ganha a proteção espiritual, está infinitamente melhor do que a família que tem tudo materialmente, mas vive desprotegida espiritualmente. Porque os bens materiais são temporários e podem ser perdidos a qualquer momento. Mas a proteção espiritual, uma vez conquistada, acompanha a família não só nesta vida, mas também na eternidade. Por isso, Padre Pio sempre dizia que as provações são bênçãos disfarçadas. São oportunidades que Deus nos dá para crescermos na fé, para nos aproximarmos dele, para construirmos tesouros espirituais que nenhum ladrão pode roubar e nenhuma traça pode corroer. As famílias que aprendem essa lição se tornam indestrutíveis, porque sua força não vem de recursos humanos, mas da proteção divina. Mas eu preciso ser honesto com você. Nem todas as famílias que descobrem as orações de Padre Pio conseguem usá-las corretamente. Muitas pessoas tratam essas orações como fórmulas mágicas, achando que basta recitar as palavras para obter resultados automáticos. Não é assim que funciona. As orações de Padre Pio exigem fé genuína, arrependimento sincero, vida espiritual disciplinada e persistência inabalável. Se você quer apenas uma solução rápida para seus problemas, sem mudar nada na sua vida espiritual, essas orações não vão funcionar para você. Elas foram feitas para pessoas que estão dispostas a se comprometer seriamente com Deus, que querem realmente viver uma vida de fé autêntica, que entendem que a proteção espiritual tem um preço que deve ser pago através da oração constante e da obediência aos mandamentos divinos. Mas se você está realmente disposto a mudar sua vida, a colocar Deus em primeiro lugar na sua família, a construir uma rotina de oração sólida e duradoura, então as orações de Padre Pio podem transformar completamente o destino de todos os seus entes queridos.
Podem tirar sua família do caminho da destruição e colocá-la no caminho da proteção divina. Podem fazer de você um instrumento de salvação, não só para sua própria casa, mas para toda a sua comunidade. Eu vou encerrar esta revelação com uma mensagem de esperança que mudará sua vida para sempre. Apesar de tudo que foi dito sobre os perigos espirituais desta época, apesar de todas as ameaças que rondam nossas famílias, há uma promessa divina que nunca falhará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Isso significa que existe um lugar de proteção absoluta para sua família, um refúgio espiritual onde nenhuma força do mal pode tocar. Padre Pio descobriu esse lugar secreto através de anos de oração e sofrimento. Ele testou pessoalmente cada uma das armas espirituais que nos deixou de herança. Suportou os ataques mais ferozes do demônio e saiu vitorioso de cada batalha. Por isso podemos confiar completamente nas orações que ele nos transmitiu. Não são teorias espirituais, são estratégias de guerra testadas no campo de batalha da vida real. A partir do momento em que você começar a usar essas orações corretamente, sua família entrará numa dimensão de proteção divina que poucos conhecem. Começará a experimentar a paz sobrenatural, que excede todo o entendimento humano. Verá milagres acontecendo na sua vida cotidiana. Sentirá a presença de Deus de forma tão real que não restará nenhuma dúvida sobre seu amor e seu cuidado por você. Seus filhos serão protegidos de todos os perigos desta época. Seu casamento será blindado contra os ataques que destroem milhares de lares todos os dias. Sua saúde será preservada mesmo em meio às epidemias que assolam o mundo. Suas finanças serão abençoadas mesmo durante as crises econômicas mais severas. Sua família se tornará um oásis de paz num mundo cada vez mais violento e caótico. Não é promessa vazia. É realidade espiritual que milhares de famílias já estão experimentando ao redor do mundo. Famílias que descobriram o segredo da proteção divina através das orações de Padre Pio, que saíram do caminho da destruição e entraram no caminho da vida abundante, que trocaram o medo pela fé, o desespero pela esperança, a vulnerabilidade pela segurança eterna. Você tem uma escolha definitiva para fazer hoje. Pode continuar vivendo na ignorância espiritual, expondo sua família aos perigos invisíveis desta época, correndo o risco de ser mais uma vítima das tragédias que destroem milhares de lares todos os meses. Ou pode abraçar a proteção divina que Deus está oferecendo através das revelações de Padre Pio. Se escolher o caminho da proteção, sua vida nunca mais será a mesma. Você se tornará um instrumento de salvação não só para sua família, mas para todos que estão ao seu redor. Será uma luz no meio das trevas, uma fonte de esperança para os desesperados, uma prova viva de que Deus ainda opera milagres na vida daqueles que nele confiam de todo o coração. Lembre-se, o tempo está se esgotando. A janela de oportunidade para proteger sua família não ficará aberta para sempre. Deus está estendendo sua mão misericordiosa através destas revelações, mas você precisa ter a coragem de agarrar essa mão e permitir que Ele te conduza para o lugar de segurança absoluta. Sua família vale qualquer sacrifício. Seus filhos merecem crescer protegidos pelas orações mais poderosas que já existiram. Seu casamento merece ser blindado contra todos os ataques do inimigo. Você merece dormir em paz, sabendo que anjos estão montando guarda ao redor da sua casa todas as noites. Tudo isso está ao seu alcance. A partir de hoje, a partir desta hora, a partir desta decisão que pode mudar não só o seu destino, mas o destino de todas as gerações que virão depois de você. No próximo vídeo, vou revelar algo que ainda não contei para ninguém. Uma profecia específica de Padre Pio sobre o que acontecerá com as famílias brasileiras nos próximos 90 dias.
Uma revelação que pode determinar quem será poupado e quem será atingido pela onda de destruição que está se aproximando. Informações que podem significar a diferença entre a vida e a morte para sua família. Não perca essa revelação final. Compartilhe este vídeo com todos os seus familiares. Sua atitude hoje pode ser o instrumento que Deus usará para salvar não apenas sua casa, mas dezenas de outras famílias que precisam urgentemente desta mensagem de esperança e proteção.